hackear como metáfora, né, o tema da aula. Né, o que eu quero é o quê? Configurar, né? Hackear no sentido de configurar ou reconfigurar. Né? Por que reconfigurar? Porque eu estou tratando, né? Então eu quero melhorar uma circuitaria cerebral associada a um transtorno mental, uma depressão, por exemplo, que eu vou falar mais. Tá? Então é importante a gente pensar em neurocircuitos. Tá? Quando a gente pensa em tratamento com neuromodulação, tanto invasiva como a maior parte na não invasiva, a gente pensa muito em topografia, né? A gente vai para um pensamento até mais parecido aí com a neurologia do que a psiquiatria, porque nossos tratamentos são mais sistêmicos, né? Você vai dar remédio, você não vai pensar muito, né, o que parte do cérebro, o que está associado a uma depressão, até porque a gente não conhece tudo, né? É um pouquinho mais complexo. Mas aqui eu gosto de dar esse exemplo, que é um exemplo bem antigo, mas que ajuda a explicar bastante, até talvez o futuro aí da neuromodulação, que a gente vai falar. Então, esse estudo aqui é de 2000, né, foi publicado no Biological Psychiatry, mostrando pacientes com depressão, fizeram um FDG-PET, antes e depois aí do tratamento. Tá? E o que era interessante, tá? Que o tratamento com fluoxetina, eles pegaram quem respondeu e quem não respondeu, e algumas coisas interessantes. Então, o símbolo anterior hiperativo em depressão. Tá? Isso é um conceito clássico que a gente tem. Até quando a gente fala de estimulação cerebral profunda, existem vários estudos colocando eletrodo nessa região. E aí tem uma região que depois a gente nomeou aí com o núcleo subgenual do símbolo, que essa região fica hiperativa na depressão. E depois do tratamento ela normaliza. Tá? E mostrando que o pré-frontal ele está hipoativo. Tá? Principalmente aí o pré-frontal esquerdo, tá? Pensando um pouquinho aí em circuito. Isso aqui é um estudo com remédio, tá? Então, o paciente que melhora, ele muda, tá? E quando compara pacientes com depressão e sem depressão, ele fica naquele estado pós-tratamento, tá? Então, pensar que o cérebro vai estar funcionando aí diferente na depressão, tá? E eu vou focar na estimulação magnética transcraniana aí pelo tempo, e a gente vai mirar esses circuitos, tá? Na estimulação magnética. E aí a gente vai querer, com isso, tratar uma síndrome específica, né, uma doença, um sintoma específico. Né? Então, por exemplo, a gente pode, uma das indicações pelo Conselho Federal de Medicina para a estimulação magnética é diminuir sintoma de alucinação auditiva usando estimulação magnética. Estou tratando a esquizofrenia inteira? Não, estou tratando um sintoma. Então, a gente pode mirar um circuito. E, como eu falei, é importante a gente saber topografia. Tá? A gente vai hackear qual sistema, qual circuito, né? Não é o computador inteiro. E aí a gente tem vários mecanismos, tá, para funcionar. A gente consegue aumentar uma atividade do cérebro, diminuir, a gente vai ter mecanismos principalmente aí de neuroplasticidade. Então, potencialização a longo prazo, LTP, depreciação a longo prazo, LTD, entre outros. Tá? Quando a gente vai ver modelo animal, tem brotamento neuronal com estimulação magnética, vai ter aumento de outros mensageiros aí secundários, intraneuronais, mudança de epigenética. Né? Humano a gente sabe menos, né? A gente pensa muito no princípio básico de ou inibir, né, ou excitar uma área. E aqui, voltando de novo no neurocircuito, acho que esse artigo é muito interessante, esse pesquisador de Harvard, que é o Chan-Siddiq, ele mexe com neuromodulação também. É super interessante, o laboratório dele ele faz, inclusive, aí, grand rounds que são abertos aí online, né? Se der um Google nele, vocês vão achar. Mas ele fez esse estudo que é muito interessante, porque, classicamente, a gente nunca achou aí a topografia de uma depressão, de uma ansiedade, de uma esquizofrenia. É muito difícil, tá? Ao contrário de algumas doenças clássicas da neurologia, né? Que a gente tem estudos de lesão, a pessoa ficava com uma afasia ou um déficit motor, a gente sempre tem uma dificuldade em neuropsiquiatria. E o que ele fez, na verdade? Ele pegou vários bancos de dados de pacientes com depressão, e tanto ensaios clínicos com estimulação magnética, estimulação cerebral profunda, e pacientes que tiveram lesões estruturais e desenvolveram depressão. Né? Então, ele pegou todos esses bancos de dados, então vários tipos de lesão, né? Tanto trauma, AVC, isquêmico, hemorrágico, e ele quis converter todos esses bancos de dados para quê? Para tentar achar essa neurocircuitaria da depressão. Depressão foi a primeira situação, transtorno mental que ele fez, depois ele fez para outros também. Tá? E aí ele pegou também aqui TMS,
E quando a gente vai falar de estimulação magnética, tem várias formas de achar o alvo, tá? Não vou entrar nesses detalhes, mas a gente pode pegar 5 centímetros, olhar a proporção, 5,5 centímetros, 5, olhar a ressonância magnética ou estrutural ou funcional, e ele juntou todos esses estudos também. Por quê? Porque isso muda a topografia que a gente estimulou. Tá? E ele pegou também os estudos com estimulação cerebral profunda, que os pacientes tinham depressão. Alguns não tinham nem depressão pura. Por exemplo, pacientes com Parkinson, epilepsia em depressão comórbida que melhorou. Tá? E são áreas diferentes. Tá? Então, estudos com depressão que estimulou o cíngulo anterior, que estimulou outras regiões também. E aí ele fez uma conversão de todos esses bancos de dados para tentar achar o quê? Essa neurocircuitaria da depressão. Tá? E acho que isso é o mais interessante. E aí ele coloca aqui áreas, né, que convergiram nesses 3 estudos que estaria associado à depressão. Tá? Então, aqui em vermelho, seria a área que tem mais alteração. E o que ele sugere é que talvez se a gente mexer em qualquer um desses pontos, os círculos, por exemplo, você conseguiria ter um efeito clínico. Né? Ainda não testaram. Como é que a gente vai testar isso aqui? Provavelmente em ensaio clínico. Né? Quando a gente fala muito hoje de estimulação magnética, a gente estimula o córtex pré-frontal dorsolateral, que vai ser uma dessas 2 áreas. Mas será que se eu estimular ali, região do pré-cúneo, o paciente melhora a depressão também? Talvez. Tá? Então, aqui ele traz essa ideia de neurocircuitaria, tá? Que eu acho que isso vai ser o futuro aí da neuromodulação. E falar um pouquinho do mecanismo de ação. Né? Como eu falei, é um mecanismo complexo, na verdade, mas a gente sabe que muda a estabilidade cortical. Então, a região que a gente estimula, dependendo da frequência, a gente faz ela funcionar mais facilmente ou funcionar menos facilmente. Então, a gente ou facilita ou inibe. Tá? Então, aqui mostra bem isso. Isso aqui é estudo em área motora, então se a gente usa alta frequência, aquela região fica excitada, ela vai disparar mais. Se a gente usa baixa frequência, ela vai disparar menos, ou outros métodos, como o Theta Burst. Você também consegue fazer isso com métodos intermitentes ou contínuos. Né? A gente induz corrente em córtex pré-frontal, quando a gente vai pensar em depressão, tá? Então a gente está estimulando e induzindo uma corrente ali, e a gente vai ter uma questão dessa anticorrelação. Então, aquele primeiro slide que eu mostrei do estudo ali com a fluoxetina, mudando o núcleo subgenual, tem um monte de estudo que mostra que quando você acerta a região do pré-frontal, que está anticorrelacionado com essa região, se aumenta a eficácia da técnica. E aí entra numa encruzilhada, porque antes era muito fácil. Quando eu dava essa aula, sei lá, 5, 10 anos atrás, você tinha um protocolo, 2. Hoje, na verdade, aqui eu pus depressão, porque senão isso aqui fica infinito. A gente vai ficar o dia inteiro falando. Mas a gente vai pensar em algumas coisas quando a gente vai tratar esse paciente. Eu falei, né, frequência, né? A gente pode usar alta frequência, a gente estimula, excita. Na depressão, ponto clássico, a gente estimula o córtex pré-frontal esquerdo. A gente pode usar a baixa frequência inibe. Para a depressão, quando você inibe o córtex pré-frontal direito, esses pacientes melhoram também, tem menos estudos, mas é uma forma de você atuar. E eu pus ali o Theta Burst. O Theta Burst ele é uma forma de você dar mais pulsos no intervalo menor, usando frequências tanto Theta e Gama. Né? O melhor nome seria chamar Theta Gama Burst, mas que são frequências que são mais neurofisiológicas. Então, alguns autores defendem que seria mais eficaz o Theta Burst, porque está usando uma frequência mais natural. Quando vai ver ensaio clínico, você tem estudo de não inferioridade, nenhum é melhor que o outro. Vantagem do Theta Burst, você faz sessões que demorariam 15 minutos, em 6, 9 minutos, você ganha tempo. Tá? E aqui, com o Theta Burst, surgiu outra coisa que a gente não fazia. Como é que a gente usava tratamento? Você vai chegar o paciente, você vai fazer 30 sessões pelo menos, uma por dia, de segunda a sexta. Demorava 1 mês e meio isso. Né? Isso aqui é o protocolo, vamos dizer, clássico. Só que tem os acelerados. Os acelerados é o quê? É mais de uma vez por dia. Tá? E você vai usar mais, às vezes, de 30 sessões. E aqui vai ser um caminho que tem vários protocolos que eu vou mostrar. Fazer 10 sessões por dia, 3 sessões por dia. Um estudo recente fez 20 sessões num dia. E com o Theta Burst você consegue fazer isso. E outro ponto aqui é posicionar. Se a gente
usa um neuronavegador, e isso complica. Tá? No Brasil, a gente não tem neuronavegador, por exemplo, para uso comercial em estimulação magnética, tem para neurocirurgia. E aí a pergunta, né? Então, hackeia mesmo? Aparentemente sim, né? Mas isso aqui, esse estudo eu gosto, porque ele é um estudo, aí, é uma análise secundária do pessoal de Stanford, daquele estudo de 10 sessões por dia, que eles fizeram neuroimagem funcional pré e pós-tratamento. E o que eles mostraram é que o paciente que melhorou, aquela região do núcleo subgenual, ela voltou ao normal, ela deixou de estar hiperativa. E um pequeno detalhe, o paciente que melhorou, remitiu com placebo, isso também aconteceu. Então, mostrando aí que o efeito placebo ele não só melhorou clinicamente, mas melhorou a neurocircuitaria. Talvez virando um marcador aí clínico de resposta à depressão, né? Se é que a gente pode dizer isso. Mas talvez estejamos aí caminhando para isso, né? Então, eles mostram bastante uma correlação aí com a MADRS e essa região normalizando. Tá? Então, ele mostra essa diferença pré e pós e melhora. Tá? Eu acho super interessante, principalmente essa resposta do placebo. Então, um marcador aí de remissão.